Queria chamar aqui o pregador desta noite, o pastor Marcos. Por gentileza, pastor Marcos. Queremos orar em favor desse atalaia, entregar nas mãos do Senhor, para que Ele venha nos abençoar com a palavra que Deus já colocou no seu coração. Querido Deus maravilhoso Senhor, nesta hora, Pai, nós queremos Te glorificar, Senhor, e Te exaltar na beleza da Tua santidade. Estar conosco aqui, Pai, à frente, para fazer aquilo que Tu queres, meu Pai, através da Sua vida, para as nossas vidas. Te apresento este atalaia, Pai, este canal, o pastor Marcos, Pai, a qual Tu colocaste no seu coração a palavra, para nos trazer nesta noite, para nos ensinar da parte do Senhor. Cobre o Teu servo com o Teu sangue, Senhor, derrama sobre ele o Teu Shekinah, e permita, Deus, que ele venha a ser usado como canal nas nossas vidas, que ele venha a se desvaziar e que o Senhor venha a se encher, meu Pai, da Sua presença. Deus poderoso, muito obrigado. E assim, Senhor, fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Mais uma vez, saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E hoje nós nos alegramos porque há alegria nesta noite. O Senhor está se alegrando com tudo que está sendo feito neste lugar. O Senhor está se fazendo presente neste lugar, nesta casa chamada bendita de oração. Nós nos alegramos quando a gente vê esses homens valentes, corajosos à frente desse trabalho. E nós sabemos que não é por acaso, há um propósito, e esse propósito é o Senhor que colocou o desejo no coração de cada um deles. Às vezes alguns pensamentos vêm à nossa mente quando outrora estávamos caminhando junto, mas houve uma necessidade de a gente não estar mais diretamente, porque Deus tinha outros propósitos na vida daquele que outrora estava com os amados irmãos, mas estamos orando, estamos intercedendo pelos irmãos dessa amada igreja. E toda vez que a gente fala em conferência, a gente se lembra que a gente fazia parte, estava ali na luta, na peleja, na batalha. E isso nos alegra, porque um dia o Senhor também nos chamou para cumprir o seu id e a sua palavra. Conferência dos homens, já passou a dos jovens, e eu tenho certeza que irá se cumprir o propósito de Deus, assim como foi dos jovens, assim também será com os homens. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Eu me alegro por estar junto com os amados irmãos e com a igreja do Senhor, amém? Amados, sem perda de tempo, todos nós já sabemos o livro a qual está escrito a divisa, né, da conferência, e nós sabemos que foi bem sugestivo, assim, foi bem escolhido esse tema. Eu sei que foi do coração de Deus para os amados irmãos e a igreja do Senhor. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, somente quando estivermos lendo esse texto. Eu gostaria que a amada igreja, aqueles que assim podem ler, vamos ler todos em uma só voz. O texto que se encontra lá, segundo escreveu São João, capítulo número 15, versos número 16, parte A. Louvado seja Deus, toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ele. Aqueles que já encontraram, digam amém. Aqueles que ainda não encontraram, misericórdia. Mas o Senhor entende. Amém? Vamos ler? Vamos lá? 1, 2, 3... Amém. Louvado seja Deus, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai,
Na tua presença estamos, ó Deus, mais uma vez, Pai, engrandecer e glorificar o teu santo nome, Pai, na beleza da tua santidade. Toma o teu servo em tuas mãos, que, ó Deus amado, que ele venha se esvaziar dele mesmo, ó Pai, e que teu Espírito Santo venha enchê-lo de sabedoria, Pai. É o que o homem precisa para fazer a tua obra, para falar de ti, meu Pai, e de coisas concernentes a teu reino, Pai. Senhor amado, fica com a tua igreja, fica com todos que aqui se encontram presentes, Pai. Deus amado, nos dará a direção necessária para que possamos entender e compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre nossas vidas. Fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podeis assentar. Louvado e agradecido seja Deus. Talvez nesta noite nós poderíamos fazer algumas perguntas, e eu tenho certeza que as perguntas que irei fazer, amados, eu tenho certeza que é motivo de alegria. Eu tenho certeza que muitas que estão aqui, embora que muitas das vezes os que serão citados não estejam aqui exatamente nesse lugar, nessa igreja, mas que estão na presença do Senhor e foram escolhidos pelo Senhor. Quantas esposas não estão alegres pelos seus maridos hoje ter sido escolhidos do Senhor? Eu tenho certeza que muito alegra o coração dessas mulheres, sabendo que seus maridos agora foram escolhidos pelo Senhor, e elas têm motivo de agradecer a Deus, por o Senhor ter tido essa misericórdia, esse amor, essa compaixão, de ter escolhido eles para hoje estarem aqui, engrandecendo e glorificando o nome do Senhor. Quantas mães, amados queridos, não estão felizes hoje por ver seus filhos na presença do Senhor, buscando ao Senhor? Quantas vezes essas mães não oraram, não buscaram, não perderam noite de sono, esperando que um dia o Senhor escolhesse e trouxesse eles, chamasse eles para junto de si, para adorar, para glorificar o nome do Senhor através das suas vidas. Isso é motivo de gratidão, agradecer a Deus por essa maravilhosa coisa que Deus fez na vida desses homens. Mas, amados, por contrapartida, ainda falta muitos homens ainda, irmãos, ainda falta muitos ainda ser alcançados por esse evangelho, por essa palavra. Muitos ainda que ainda não entenderam o chamado, ainda não compreenderam que são também escolhidos do Senhor, porque se não fosse, o evangelho não chegaria até eles. Mas que através de uma atitude de oração, através de uma intercessão, nós possamos entender que o Senhor vai concretizar o que já concretizou na vida de muitos que estão aqui presentes ou que estão na presença do nosso Deus. Amado, como é maravilhoso a gente ver hoje homens escolhidos por Deus, fazendo a obra de Deus, sendo temente a Deus, buscando a Deus a cada dia, a cada instante. Não é porque foi fácil, não é porque verdadeiramente as circunstâncias lhes foram favoráveis, não. Muitas das vezes todos nós nos encontramos ou nos encontrávamos totalmente desgarrados, como ovelha que não tinha pastor. Mas esse bom pastor, ele nos chamou, ele nos escolheu, e ele enviou aquilo que nós precisaríamos para ser verdadeiramente escolhidos dele. Quantos de nós hoje não nos alegramos? Tem mãe aqui nessa noite que está orgulhosíssima, orgulhosa demais por ver os seus filhos na presença do Senhor. Quantas esposas hoje não estão vendo Deus concretizar aquilo que Ele prometeu para cada uma? Mas talvez alguma está dizendo: mas ele ainda não fez isso na minha vida. Não pense assim, não creia dessa maneira, não pense dessa forma, porque a Bíblia diz, a promessa de Deus é para toda a família. O Senhor diz para você nesta noite: porém você e a tua casa irão me servir, porque todos somos os meus escolhidos. Irmão, é a palavra se concretizando, e isso nós temos que saber, que hoje nós somos uma realidade diante do Senhor. Foi porque você mereceu? Foi porque você fazia tudo certinho? Tudo que agradava a Deus? Não.
porque o Senhor nos alcançou pela sua graça e a sua misericórdia. Mas alguém que diz assim: mas foi eu que escolhi servir ao Senhor. Quem foi que disse? O texto não diz isso. O texto não nos induz a entender dessa maneira, porque nossa natureza era pecaminosa. Nós vivíamos afastados, longe. Nós não queríamos saber de Deus pelos nossos delitos, nossos pecados. Mas o Senhor mesmo assim nos olhou e teve compaixão de cada um de nós. Amados, não foi, irmão, naquela época lá em Jerusalém, existia vários grupos religiosos. Amados, o texto nos induz através desse versículo. Amados, muitos discípulos escolhiam os seus mestres. Mas Jesus fez diferente. Jesus fez totalmente o contrário. Jesus mostrou que não era dessa maneira. Jesus mostrou que era Ele que escolhia, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação que eles estavam convivendo ou fazendo. Porque naqueles grupos religiosos, irmãos, eles tinham interesse menos no reino de Deus, mas o interesse, irmão, era secular, era pelos seus próprios interesses. Mas aí o Senhor fez aquilo que o homem nenhum, que líder nenhum daquela época pôde fazer. Amados, eu e você fomos escolhidos pelo Senhor. Amados, se a gente parar um minuto para pensar, é motivo da gente agradecer. Mas sim, mas e chamado, e escolhido, e agora? Ficar da mesma maneira, da mesma forma, agindo e pensando sem propósito do que o Senhor fez em nossas vidas? Se o Senhor nos escolheu, é porque tem propósito, é porque tem obra, é porque o Senhor quer operar tremendamente através das nossas vidas como homem. O Senhor quer operar e mostrar para muitos que um dia olhou você e dizia que você não era nada, que não ia conseguir nada e que não ia se livrar. Mas alguém fez a diferença na sua vida, foi Jesus de Nazaré. Agora eles podem perceber que de você mesmo e de mim mesmo eu não conseguiria, mas o meu mestre fez isso. O meu mestre me resgatou, o meu mestre me chamou. O meu mestre olhou para mim, não como o homem me olhava. Amados, o maior erro do homem não é olhar como Deus olha. Deus não olha primeiramente o pecado do homem, não. Deus olha totalmente o contrário. Deus vê o potencial, Deus vê o coração do homem, aquilo que o outro homem não consegue. Quando o homem vai te fazer alguma coisa, ele vai olhar primeiro para os teus erros, ele vai olhar para os teus pecados. Sabe por quê? Para não encontrar uma maneira, uma forma de tentar te ajudar da maneira que o Senhor espera. Mas meu mestre não é assim. O que me escolheu não é dessa maneira. E não foi por esse ângulo, por esse prisma, por essa linha de raciocínio que hoje eu e você estamos aqui na presença do Senhor e usados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Hoje nós somos uma realidade, porque as orações das mães das mulheres subiu aos céus, chegou como cheiro suave e agradável das narinas do Senhor. O Senhor olhou, o Senhor se compadeceu, o Senhor disse: eu não posso jamais recusar um pedido de alguém que clama pelo outro, pela salvação. E amados, hoje nós somos uma realidade diante do Senhor. Porque outrora você era escória da sociedade, você era desprezado pela sociedade, você não era visto com bons olhos. Mas aquele que nos escolheu, irmão, Ele nos olha com bons olhos e diz para mim e para você: foi eu que te escolhi, foi eu que te remi, desde os fins da terra, desde os confins da terra, eu te chamei pelo teu nome. Deus chamou-me pelo meu nome. E amados, Ele nos trouxe a existência daquilo que não tinha existência. Mas amados, nós temos que entender e compreender o propósito do chamado. Para todo chamado há um propósito. Por que que Deus chamou os homens para fazer parte desse vocal? Porque haveria um propósito de, através do louvor, eles reunidos poderiam exaltar e glorificar o nome do Senhor, através dos hinos que eles iriam
iriam, através das suas cordas vocais, adorar ao Senhor. Esse foi o propósito. Mas tem outros propósitos de Deus na vida de tantos outros que Deus nos chamou. E muitas das vezes nós ainda não entendemos, porque muitas das vezes tem algo em nossas vidas que nós às vezes olhamos e é algo que o Senhor não manda nós olharmos dessa maneira. Às vezes o medo é um dos obstáculos. Às vezes a incapacidade é um dos obstáculos. Às vezes o medo de não saber fazer algumas colocações adequadas, algumas palavras difíceis, e que muitas das vezes nós não sabemos fazer boas colocações. Isso muitas das vezes nos atrapalha a fazer a obra do Senhor, o chamado do Senhor. Mas amados, é Deus que nos ensina, é Deus que nos capacita para toda boa obra. Uma das coisas que Deus quer de cada um de nós é que nós temos primeiramente a consciência do chamado. Você já parou para isso? Atentar para isso? Você já meditou que o Senhor te chamou e não foi por acaso, sem se cumprir um propósito dele através da sua vida? Mas o Senhor, Ele dá essa consciência para o homem, assim como deu para mim. Muitas das vezes achamos que o chamado de Deus, por sermos escolhidos do Senhor, achamos que iremos viver uma vida totalmente desregada, totalmente descompromissada, totalmente sem qualquer outra influência no reino de Deus. Não é dessa maneira, não é dessa forma. Embora que alguns pensem por algum tempo dessa maneira. Quando eu me converti, eu disse, bem, eu vou me converter, mas não quero que ninguém me chame para participar de nada. Eu vou pegar a minha Bíblia, vou para a igreja, sentava no último banco, aqui está bom demais, ninguém vem me incomodar, ninguém me chame para nada. Se esse é o propósito do homem, o propósito de Deus é totalmente diferente. Porque melhor é o propósito de Deus do que o nosso. Melhor é o pensamento de Deus do que os nossos pensamentos. Porque a Bíblia já diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, porque eles são muito mais altos do que o nosso. E nós temos que entender que tem que se cumprir o dele, porque os nossos é propósitos humanos, e ele são propósitos espirituais para se cumprir o seu ide, a sua palavra está inserido no contexto do seu reino. Agora imagine, aqueles homens, tantos outros homens que foram escolhidos por Deus, para cumprir um grande propósito, uma grande missão. A primeira, irmão, certeza que sempre esses homens tiveram, foi de medo, de não conseguir realizar as grandes obras que o Senhor iria concretizar ou realizar através deles. Amado, o medo, quando ele não é algo que vai conseguir te controlar totalmente, ele é aceito, porque o medo também, ele vem através de uma grande responsabilidade, de algo que você acha que ainda não está preparado, que ainda você não está capacitado, que ainda você não passou por uma experiência. Mas, irmãos, só bastamos nós termos uma atitude diante de Deus, é dizer aquilo que Ele espera de todos aqueles que Ele chamam, que eles verdadeiramente possam dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque, amados, todos nós sabemos que é Deus que capacita os chamados. Você não foi, ou você não faz nada a qual o Senhor não tem te capacitado, não tem te ensinado. Você se lembra do servo Josué? Olha só, Josué teve uma caminhada, uma trajetória ao lado do seu mestre Moisés. Ele conviveu com todas as situações adversas, e que muitas das vezes ele achava que, se para Moisés era difícil, imagina para ele, que estava ali simplesmente auxiliando, sendo companheiro. Mas Moisés
sempre teve determinação naquilo que o Senhor colocou em suas mãos, e ele via ali no seu mestre determinação naquilo que ele fazia. E Moisés ensinava, mostrava tudo que Josué precisaria fazer, porque Moisés foi chamado, escolhido por Deus para uma grande missão, uma grande obra. E amado, a dimensão da obra que Deus tem para mim e para você, nós não vamos entender e compreender a dimensão dela, nós só vamos começar a entender o início dela. Irmão, o que está mais ali, ou mais à frente, ou mais distante, não cabe a nós, mas cabe a cada um fazer aquilo que o Senhor está determinando. E aquele homem era um servo obediente, e não foi à toa que Deus escolheu Josué como sucessor de Moisés, alguém que estava capacitado, alguém que estava instruído, alguém que tinha sido ensinado, e o Senhor verdadeiramente cumpriu tudo aquilo que determinou na vida de Moisés. Agora, alguém estaria pronto para assumir uma grande responsabilidade. Mas amados, imagina Josué convivendo com as lutas, e aquelas lutas, irmãos, era corpo a corpo, era só na espada, irmão, era batalha mesmo, era luta, de você enfrentar um homem contra o outro. Aquelas lutas, irmãos, eram reais, mas trazendo para nossas vidas, hoje até que a gente tem algumas lutas, e que a gente pode até conviver com elas, mas irmãos, muitas das vezes é uma afronta, é uma palavra que desanima, é uma palavra que não traz encorajamento, uma palavra de desânimo, uma palavra de desconforto. Mas irmãos, tem uma batalha, tem algo também que nós vamos ter que lutar, e essa luta agora, a Bíblia diz que é espiritual, é algo que você não consegue ver na dimensão física, mas sim na dimensão do Espírito, na dimensão, irmão, celestial. É algo, irmão, agora que você vai lutar em prol do reino de Deus, com alguém que está invisível aparentemente aos teus olhos físicos, mas os olhos espirituais, ele está patente todo momento, todo instante, tentando derrubar, tentando espalhar, tentando, irmão, destruir os escolhidos de Deus. Nós temos que estar em plena vigilância, e nós temos que ter a consciência do nosso chamado. Qual é o teu chamado? O que Deus colocou em tuas mãos como propósito para realizar uma grande obra através de você? Eu não sei, eu não posso te dizer, mas você pode saber e entender que você não foi chamado por acaso. Agora você tem que atentar, você tem que perceber, irmãos, que você é um escolhido, e não é simplesmente um escolhido por acaso, para se cumprir um propósito dentro da tua casa. Será que você tem feito a diferença de um escolhido dentro da sua casa? Ah, irmão, mas as adversidades, as afrontas, irmão, nós não podemos esquecer que o Jesus disse para mim e para você, que aqueles que se voltariam contra nós, seriam primeiros dentro da nossa casa, da nossa parentela, aquele que convive com você no dia a dia, aquele que sabia o que você fazia de errado, aquilo que você cometia, aquilo que você praticava, e é eles que vão apontar para você os teus erros e os teus defeitos. Agora, você que tem que ter a consciência do que, uma vez chamado por Deus, é Ele que vai confirmar você como servo de Deus, e ninguém vai tirar isso de você, porque não foi o homem que te escolheu. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É Ele que justifica você e a mim, por aquilo que Ele nos chamou. E muitas das vezes, nós parece que não temos essa concepção, essa consciência, de que o chamado tem um propósito. A consciência desse chamado
É através da obra que Deus irá realizar, através de mim e de você, vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quem chama capacita. Irmão, um dos textos mais preciosos, um dos textos que Deus mais se volta para um servo dele, irmão, ele vai falar cada palavra para esse homem, ele vai dizer para esse homem tomar posse de cada palavra. Se você for ver no texto de Josué, de 6 em diante, irmão, ele vai dar só palavra forte para Josué. Josué, não temas, não te mandou eu? Ele está dizendo para Josué: ei, quem te mandou nessa luta, nessa peleja, nessa batalha, foi eu que te escolhi, e eu te escolhendo, é eu que vou determinar aquilo que você vai conseguir para realizar os meus feitos na vida do meu povo, na vida daqueles que precisam ser algo que eu escolhi para eles. A presença de Deus é garantida na execução do chamado, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Eu tenho vivenciado isso, eu tenho sido prova viva de que a mão de Deus sempre foi comigo, é comigo e sempre será. Deus tem me sustentado, Deus tem me encorajado. Deus está dizendo sempre para mim: não olha para as dificuldades, não olha para aquilo que não é favorável para você fazer a minha obra, simplesmente ser forte e corajoso. É o que o Senhor espera, são qualidades do servo de Deus que Ele espera que eles venham praticar. Não desista, você é um escolhido. Mas muitas das vezes tem momento que passa por alguns minutos, desistir um pouco da caminhada, porque parece que você vê que o povo não está entendendo nada, não estão compreendendo nada quando Deus escolhe um e coloca à frente para conduzir um povo, para conduzir um grupo. Muitas das vezes acha que quer se sobressair, que quer ser melhor do que ninguém. Irmãos, todo mundo sabe que desde os primórdios Deus tem operado através do seu povo. Ele tem escolhido irmãos, para conduzir, para direcionar, mas não é verdadeiramente somente o homem. A Bíblia diz que quando Moisés não estava só Moisés, à frente de Moisés tinha um anjo guiando eles, dando a certeza da direção. Às vezes a gente esquece isso, que não é simplesmente o homem, mas é Deus que está usando esse homem. E nós temos que compreender que a obra, ela tem que ser feita. Por alguns minutos de dúvida e de incerteza, Deus não permite que esse homem venha desfalecer, porque Ele sempre vai usar alguma circunstância, alguma coisa. Deus vai se revelar para ele e dizer: eu não te chamei para aquela obra por acaso, e eu não te chamei para você desistir na metade do caminho, porque ainda grandes coisas farei no meio do meu povo através de você. O escolhido de Deus, irmão, ele não desiste, ele persevera, ainda que em alguns minutos e alguns momentos da caminhada, ele se dá um peso da responsabilidade. É natural, somos homens limitados, mas nós não podemos ser vencidos através dessas dificuldades. Sabe por quê? Porque é Deus que nos capacita. Foi Deus que nos comissionou para a grande obra em nossas vidas. Desistir, irmão, jamais. Perseverar, sim. Continua mesmo através dos intempéries da vida. Nós temos que não desistir, continuar. Porque se você quer ver o teu esposo, se você quer ver o teu filho, não desista de buscar, não desista de interceder, não deixe de buscar, porque se você deixar, você está dizendo que você não acredita nesse Deus, e não crê que esse Deus tem o poder de mudar toda circunstância que não é favorável a nós, em uma circunstância da vida que estamos passando ou perecendo. O nosso Deus sempre será conosco.
assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, assim como ele foi com Gideão, assim como ele foi com tantos servos dele, tantos aquele que ele escolheu, ele não desamparou nenhum deles. Mas ele permite que em alguns momentos ele coloque em prova até que ponto você está indo numa caminhada e está se dedicando e não sendo negligente nela. Porque temos que ter, irmão, algo, e temos consciência do chamado. Quem tem consciência do chamado sabe a grande responsabilidade que nós temos. Outra coisa, quando Deus chama os seus escolhidos, Ele dá visão. Ele dá visão muito além do alcance. Ele dá visão não humana, mas Ele dá uma visão espiritual, de coisas tremendas, coisas grandes, que Ele vai operar através daquilo que Ele te colocou sobre uma responsabilidade. E a visão, irmão, ela é uma ferramenta essencial no chamado. Você não pode ter uma visão medíocre, pequena, sem uma dimensão muito grande. Você não pode ver o agora, não. Você tem que ver o depois e mais lá na frente. Porque a obra de Deus, ela não se resume só hoje. Amanhã tem mais. Amanhã ainda continua a obra. Você não diz que agora basta, agora chega. Não, a obra do Senhor vai continuar sempre, irmãos. E Ele vai dar a visão para os seus servos, aos líderes, às pessoas que Ele comissionou, chamou para estar à frente de um trabalho. Porque, irmão, a obra tem que começar, a obra tem que dar início dia após dia. E o homem de Deus, ele não pode perder essa visão. Essa visão tem que ser ampla, e é uma visão de reino, e não é uma visão terrena, é de algo que você tem mais do que uma dimensão aqui no aspecto físico. Mas você tem que ter a certeza que as pessoas que estão sob a tua responsabilidade, você tem que ter a visão de que a tua responsabilidade é conduzir essas pessoas ao céu de glória, a um lugar prometido para o Senhor. Assim como Moisés estava conduzindo um povo, Deus deu uma visão para Moisés: olha, esse povo vai por uma terra prometida, era Canaã. Mas hoje, para os nossos dias, para o nosso dia a dia, o Senhor nos chamou e nos escolheu para estar à frente de um povo, está conduzindo ele a Canaã celestial. Tem que ter visão dos céus. Ele ainda diz mais ainda: é o evangelho do reino de Deus que tem que ser pregado, tem que ser anunciado. A visão de Deus para nós é ganhar almas para Jesus. O que se aprende na igreja tem que se colocar em prática lá fora. Porque lá fora que a seara é grande, mas a Bíblia diz que era tão grande, mas os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou, simplesmente para nós ficarmos acomodados. Não, para estar lá na seara, para estar justamente trabalhando em prol do reino de Deus. Quem tem visão faz discípulos. Pessoas que têm a visão do reino, ele trabalha, ele vai se preocupar com as pessoas que ainda não conhecem a obra do Senhor, o reino de Deus, a palavra do Senhor. Ele vai levar para essas pessoas, para que eles sejam discípulos, e depois de fazerem discípulos, vão fazer o ide de Jesus. Você não foi escolhido por acaso, você foi escolhido para fazer discípulos de todas as nações. Outra coisa que eu aprendo, algo também que o Senhor nos mostra e nos coloca, para que nós possamos colocar em prática, algo chamado transição. Ele chega e diz para Josué: não cesse de falar deste livro da lei. Irmão, nós temos que saber que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, tempo e fora de tempo. A todo tempo nós temos que pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, porque se não for assim, irmão, como as pessoas serão alcançadas pelo evangelho, pelo poder? Transição diz respeito à forma e comunicação da visão. Quem tem visão
irmão, tem facilidade de se comunicar, de fazer a obra muito mais do lugar que está limitado ele, ou que ele se limita. Ele vai muito mais além. Deus mostra para ele aonde tem um lugar que ele possa pregar o evangelho, que ele possa se envolver na obra, que ele possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, que ele seja ali um discípulo do Senhor. Porque, irmão, sem comunicação, a visão pode ficar um pouco ofuscada, mas que o Senhor possa nos dar a cada um a visão necessária para fazer a obra do Senhor. Antes de tudo, porém, se faz necessário incorporar, encarnar a visão. Irmão, a pessoa tem que se envolver, se doar de corpo e alma, se dedicar. Não importa o trabalho, pode ser pequeno, pode ser grande, mas aquilo que o Senhor espera de cada um, quem tem, ele vai a fundo. E ele tem que fazer, porque é uma necessidade, tanto para ele crescer espiritualmente, para que outras pessoas venham ter um aprendizado, através daquilo que ele está fazendo para o Senhor. Conhecimento, não nos referimos aqui a um conhecimento intelectual somente, mas aquele que advém da relação íntima com Deus e a sua palavra. Nós temos que buscar profundidade, conhecimento do Senhor. Nós temos que nos aprofundar e saber e conhecer mais de Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Você acha que está bom demais o que você está falando? Ou o que você está fazendo? Faça muito mais do que o Senhor espera que você faça. Experiência se relaciona à prática do conhecimento. Quais são as tuas experiências com Deus? De que forma tu busca Deus? De que forma você tem os seus momentos de intimidade com Deus? Isso faz uma grande diferença. Sabe por quê? Porque naquele momento você está colocando a tua necessidade diante de Deus, e Deus vai te mostrar uma dimensão espiritual. Me busque cada vez mais, assim diz o Senhor. Conduta e comportamento se relaciona à transformação como resultado da obediência e do relacionamento. Conduta, comportamento, como você tem que se comportar dentro e fora da igreja, naquele local onde você estuda. Qual é a tua conduta? Como você tem que se comportar? No teu local de trabalho, na faculdade e qualquer outro lugar, a tua conduta tem sido uma conduta agradável a Deus, que contagie outras pessoas? Cuidado com aquilo que o Senhor vai cobrar de você. Relacionamento se refere à forma como conhecimento e experiência e a conduta são obtidas. Isto é através da comunhão íntima com Deus e uns com o outro. Não adianta você dizer que você tem comunhão com Deus, se você não tem comunhão com o teu irmão. Como está o teu relacionamento com Deus e com o teu irmão? Não digas que tu ama Deus e não ama teu irmão, que você não peça perdão para o teu irmão, que você não abrace teu irmão, que você tenha reservas com teu irmão. Não, irmão, a Bíblia diz que nós temos que estar em comunhão com nossos irmãos e com Deus também. É essencial, irmão, para aqueles que são chamados, para aqueles que foram escolhidos por Deus. E amados, para nós terminarmos essa pequena mensagem, que nós possamos ter pontualidade em nossos compromissos. É isso que muitas das vezes esbarra em muitos compromissos que nós temos muitas das vezes na igreja. O irmão marca um horário, chega depois de 10, 15 minutos. Aqui nós não estamos colocando em xeque ou em dúvida o que o irmão estava fazendo ou deixar de fazer, mas pelo menos que nem sempre na totalidade, mas em alguns momentos justifique a pontualidade, a assiduidade. Nós temos que ser assíduos na obra do Senhor, temos que ter verdadeiramente compromisso com a obra do Senhor, ser zelosos no trabalho, ser assíduo verdadeiramente naquilo que o Senhor colocou sobre nossa responsabilidade. Tempo qualificado. Você tem tempo para ficar a sós com Deus? Isso é uma das qualidades daqueles que são escolhidos por Deus. E a pergunta é: você tem disponibilidade para fazer a obra do Senhor? Ou você está colocando alguns pretextos
alguns problemas para deixar de fazer a obra do Senhor. Irmãos, quem é escolhido tem disponibilidade. A Bíblia diz que nós temos que ser mordomos e administradores dos nossos bens que nós recebemos de Deus, e o nosso tempo também é algo que nós temos que administrar para o Senhor. Os homens que são escolhidos de Deus têm que ter disponibilidade para a obra do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: é bem possível ser chamado por Deus e ter consciência disso. Entretanto, se a visão for negligenciada, preste bem atenção, a transmissão não for adequada e o comprometimento não for íntegro, não haverá sucesso no empreendimento, embora Deus tenha prometido. Você fazendo e passando por esses trâmites, obedecendo a Deus, você vai ver que a tua obra, o teu empreendimento, ele vai prosperar. Embora Deus tenha prometido prosperidade, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, dependendo de uma espiritualidade prometida com o chamado, visão e transmissão do objetivo de Deus. Você vai ser verdadeiramente um escolhido aprovado pelo Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor possa estar abençoando esses varões, esses homens, os escolhidos de Deus, e que a cada dia, a cada momento, a cada instante, eles possam verdadeiramente ter zelo pela obra do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.